Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ó Pai, mais uma vez, nós abrimos a tua palavra, com temor e com tremor, porque a palavra santa não veio do Monte Olimpo, não é produção de uma mente privilegiada, não é elucubração de teólogos, não é a amealhada sabedoria dos séculos, é revelação do trono de Deus. Ó Deus, por isso nós tememos e trememos, e pedimos agora que tu derrames a tua palavra como rio de vida sobre nós. Nós rogamos que seja assim, Senhor. Tu nos acordes do nosso sono, que tu nos animes da nossa canseira, que tu amoleças o coração enrijecido, que tu tires os preconceitos que dominam a nossa mente. Ó Deus, por favor, abre a nossa alma para a tua palavra, para a tua palavra. Nós pedimos que seja assim, em teu nome e para a tua glória. Amém. Podem assentar-se. Na segunda-feira à noite, nós vimos que o trono está no centro do universo. Nós vimos que não é possível se pensar em qualquer coisa da parte de Deus que não proceda do trono de Deus. Nós vimos, portanto, que qualquer coisa que a gente venha chamar de avivamento tem que ser algo que brote e que nasça do trono. Vimos que um perigo muito grande entre nós
é criar aquilo que nós chamamos aqui de avivamento à brasileira, que é um avivamento sem trono. Hoje de manhã nós fizemos a pergunta: como é que os avivamentos vêm? E nós demos duas respostas. Uma absoluta, quando dissemos: não sei, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E uma outra relativa, quando afirmamos que, olhando para os grandes movimentos de avivamento no mundo, quase sempre eles foram marcados e definidos por aquilo que nós chamamos de a teologia dos símbolos do trono, conforme apresentadas aqui no capítulo 4, a saber, o mistério de Deus, o pacto da redenção, o juízo divino, o fogo do Espírito e a verdade de Deus. Hoje à noite eu quero pensar um pouco sobre a população do trono, sobre esses que vivem na presença do trono. Nós já vimos os símbolos, já vimos quais são as demarcações do caráter do trono de Deus. Hoje à noite a pergunta é: quem são esses que moram diante do trono? E essa é uma pergunta antiga que ecoa desde os dias do salmista: quem subirá? Quem é que vai se manifestar diante dele? As respostas dos salmos são fortíssimas a essa questão. Hoje eu estou preocupado em identificar quem são esses seres que convivem com o trono, porque, na minha maneira de ver, há muito que aprender com eles. Ou seja, agora nós vamos ver um outro aspecto do trono e a sua relação com a vivência, com a experiência do avivamento. Nosso interesse agora tem a ver com aqueles que vivem diante do trono. E a razão é simples: se aprendermos como vivem os seres que habitam ao redor do trono, conforme nos diz o Apocalipse, então também aprenderemos como viver na presença de Deus aqui. E mais, aprenderemos que tipo de projeto de vida cria espaço para a manifestação profunda da realidade de Deus no nosso meio. Nós já vimos que quando isso acontece, quando a manifestação do trono se dá no nosso meio, a esse movimento decorrente desta ação de Deus no nosso meio, nós chamamos avivamento. E a questão é: o que os seres do trono têm a ver conosco? Afinal, eles estão nesse lugar aonde tudo que é verdadeiro, justo e puro reina de maneira absoluta. E eu e você vivemos no Brasil. Lá o trono e o poder é exercido por alguém que é justo. Aqui entre nós a justiça não abunda. Lá a base do trono é transparente. Aqui a base do trono está enlameada. Lá os que proclamam santidade vivem em santidade. Aqui nem sempre o mesmo acontece. Lá o arco-íris é símbolo do pacto da redenção. Aqui entre nós virou símbolo da nova era. Ou seja, o que os seres do trono têm a ver conosco? Na minha opinião, preste atenção, os seres do trono podem ser vistos por nós como modelo para os seres da terra. E a razão é simples: homens e anjos se misturam, se confundem profundamente na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis. Abraão às vezes não sabia se era um visitante ou era um anjo. Visitante gosta de churrasco, anjo também.
Aí ficava Abraão na dúvida, fica para comer, então será que é um anjo do Senhor? Não é? E o anjo, ó, toma churrasco para dentro e tudo. Ah, os anjos têm um cardápio churrasqueiro, mas que a maioria desses anjos vieram do sul, tchê. É um negócio tremendo. Aqueles ali do livro de Gênesis parecem muito com homens. A semelhança é tão grande que Josué um dia vê um guerreiro forte entrando, ele puxa da espada e diz: quem és tu? És dos nossos ou dos nossos adversários? E o anjo diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aleluia. O escritor de Hebreus diz: não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. O livro do Apocalipse diz no capítulo 21, no verso 17, que a cidade tem medida de homem, isto é, de anjo. Do ponto de vista da Bíblia, anjo serve de referência para o projeto da vida humana muito mais do que a gente imagina. É por isso que Jesus ensina a dizer: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O Apocalipse nos apresenta 3 tipos de seres vivendo constantemente na presença do trono de Deus, a saber, anjos, seres viventes e os 24 anciãos. Cada um deles é marcado por características inigualáveis, e mais, cada um deles nos mostra aspectos da vivência da presença de Deus que precisam ser aprendidos por nós urgentemente hoje. Portanto, irmão e irmã, não deveria ser para nós coisa incomum o aprender com anjos. As comparações entre anjos e homens são mais do que comuns na Bíblia, especialmente no Apocalipse. Isso porque no Apocalipse os anjos e os homens se misturam e se confundem, sendo que nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse é quase impossível discernir uma categoria da outra. Do capítulo 4 em diante, anjo vai ficando um pouquinho mais anjo, mas nos capítulos 1, 2 e 3, anjo pode ser qualquer outra coisa. Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, 7 vezes ao anjo da igreja. Agora preste atenção, a frase ao anjo da igreja fala de pelo menos 3 dimensões. A primeira fala do anjo espiritual que assiste à igreja, do anjo, que é uma doutrina esquecida por nós hoje em dia, especialmente no Ocidente. Nós fomos ficando muito desanjados. Nossa teologia não tem muito anjo, mas a igreja no Oriente, a igreja primitiva e a teologia bíblica mais intensa abre um espaço enorme para os anjos, especialmente nos Salmos e em Daniel. Zacarias era um indivíduo também interessante, tomava café com anjo, jantava com anjo, era um anjo no dia a dia do Zacarias, era um negócio impressionante. Acho que ninguém nunca teve uma agenda tão anjada quanto Zacarias. Agora nós perdemos essa visão do anjo espiritual que assiste à igreja. Nos Salmos se fala dos anjos das nações. Em Daniel se fala de principados, de reinos. No Novo Testamento, em Mateus 18:10, Jesus diz uma frase que os teólogos pulam por cima porque ela é mística demais para o gosto da maioria. Jesus diz: cuidado, não façais a nenhum desses pequeninos tropeçar, porque em verdade eu vos digo, os seus anjos veem o rosto do meu Pai que está nos céus todo dia. O que isso significa? Eu não sei. Agora, se eu não quiser fazer nenhum exercício teológico, vou apenas dizer que os anjos dos pequeninos estão lá.
Atos 12, batem na porta, criada abre, entra correndo, diz: Pedro está aí fora. O pessoal diz: que é isso, menina, está doida? Estava todo mundo orando para Deus libertar Pedro. Aí Deus liberta Pedro, ela diz: Pedro está aí fora. O pessoal diz: está doida. Aí ela diz: não, é Pedro. E ele diz: talvez seja o seu anjo. Aí os teólogos reformados dizem: é superstição remanescente do judaísmo misto. Ou em Marcos 5, Jesus expulsa uma legião que se empacotou no peito de um homem de Gadara. Os demônios estão naquela briga: sai ou não sai, sai ou não sai. Escapole uma teologia demoníaca maravilhosa. Os anjos, os demônios deram uma dica que eles não podem imaginar. Que dica que deram? Marcos diz que eles disseram: não nos mandes para fora do país. Abriram a guarda, mostraram os desejos mais escuros. Eles tinham se especializado em gadareno. Eles gadarenizavam a vida daquele pessoal tremendamente. Eram experts em cultura gerazena, infernavam aquele pedaço. Era um negócio terrível. Então não manda para fora daqui, porque a gente fez antropologia durante anos, estudamos a cultura, a gente sabe como desgraçar a vida desse pessoal. Então não manda a gente para fora, não. A gente fica aqui. Interessante, quando você fala de demônios, você também está falando de anjos. Anjos caídos, mas são seres da mesma dimensão, da mesma natureza, o que mostra uma relação profunda desses espíritos, sejam anjos ou sejam demônios, com lugares, com sociedades, com culturas, com agrupamentos humanos. Daí a gente poder pensar à luz de toda essa teologia da Bíblia, que quando o Apocalipse fala do anjo da igreja, ele pode estar falando do anjo espiritual que assiste a igreja. Mas há uma segunda possibilidade. Vejam como anjo e homem estão misturados. Pode ser que se esteja falando do anjo humano, que visibiliza o cuidado espiritual desse indivíduo que nós resolvemos chamar de o pastor. É por esta razão que se fala que o anjo da igreja é alguém que pode se converter, e pastor realmente pode, voltar ao primeiro amor, e pastor realmente precisa, e lembrar-se de onde caiu, e pastor pode com muita frequência. Só homens são capazes dessas atitudes, não anjos. Anjo, quando cai, não levanta mais, entra no time do adversário. E há uma terceira possibilidade, é que se esteja falando de anjo como psiquismo coletivo. Ou seja, este aspecto pode ser percebido pelo fato de que o Apocalipse se refere ao anjo como sendo aquele que, em se convertendo, faz a igreja inteira mudar de atitude assim. Entretanto, todos nós sabemos que, por mais importante que a mudança de atitude de um líder venha a ser para a sua comunidade, no entanto, não há nessa mudança de atitude nenhum poder mágico que converta a comunidade toda de uma vez. E assim, é minha percepção que aqui o Apocalipse está também falando de anjo, como sendo o adensamento do psiquismo da comunidade. Trata-se de uma espécie de cultura espiritual que precisa muitas vezes ser convertida. E uma vez que isto aconteça, a igreja toda muda, e muda de uma vez. Em minha maneira de ver, a própria palavra anjo se adequa perfeitamente a esse fenômeno aqui explicado e aqui descrito. Afinal, anjo é mensageiro, é intermediário, é portador, é veículo, é mídia a um só tempo. E cultura é também mídia, na medida que é veículo, que é mensageiro, que é anjo. Ora, gente, isto é apenas para provar que no Apocalipse
Bem como no resto da Bíblia, onde os anjos e os homens se confundem, anjos podem ser vistos como modelos para os homens. Então, preste atenção, vida de anjo deve inspirar vida de homens, sem que a gente caia no culto aos anjos, que era um problema lá de Colossenses. Aqui a gente caiu no oposto. Aqui anjo não serve para nada, lá eles estavam cultuando o anjo. Minha questão, portanto, agora, depois dessa introdução, dessa tentativa de mostrar que nós não estamos tentando fazer uma violência ao mostrar seres do trono como sendo referência para seres humanos, o que eu quero ver agora são os seres do trono como modelo para a experiência da presença de Deus nos avivamentos. Porque esses seres que experimentam a presença de Deus podem nos ensinar muito sobre como experimentá-la, como prová-la, como vivê-la, como desfrutá-la. Vamos iniciar com os anjos. E aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Vou avisar de saída, isso pode ser cansativo. Então você tem que ter a atitude de serafim, incansavelmente, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então aguente firme. Vamos começar com os anjos. Eu chamo os anjos de os operários da vontade de Deus. Gente, vida de anjo não é fácil. Anjo não é executivo que viaja de primeira classe. Quase que a gente lê a Bíblia, anjo, atividade de anjo é um negócio. Sempre eles estão na zona minada do perigo, briga lá, briga com o príncipe da Pérsia, é conflito para todo lado. Miguel e seus anjos, batalha, e vai um anjo. O Apocalipse faz os anjos, é um trabalho de anjo terrível no Apocalipse. Vocês já viram? Anjo trabalha mais do que ninguém. São os operários da vontade de Deus. Se não, vejam, como a principal característica dos anjos é o serviço braçal do mundo espiritual. Assim é que o Apocalipse nos mostra 10 características básicas do trabalho dos anjos. Vejam quais são. Primeiro, eles são mensageiros à igreja, conforme diz o capítulo 1, verso 1, e às nações, conforme diz o capítulo 14, verso 6. Sendo que em relação às nações, o Apocalipse diz que eles têm uma mensagem, um evangelho eterno para pregar. Pedro diz que a pregação da salvação não foi dada a anjos, mas a homens. E a gente faz a dialética dessas duas verdades para entender o seguinte: eles não são pregadores, mas têm um papel essencial na evangelização do mundo. Segundo, eles são testemunho de testemunhos. Vejam capítulo 3, verso 5, onde Jesus diz: eu vou dar testemunho dos cristãos na presença dos anjos do meu Pai. Terceiro, eles são os questionadores da verdade. Anjo é tudo menos bobo. Vejam só como anjos fazem as perguntas mais cruciais, mais subversivas, mais revolucionárias. No capítulo 5, no verso 2: quem é digno? Quem é digno? Manda procurar dignidade na terra, embaixo da terra, em cima da terra, debaixo da terra, em qualquer lugar. Manda procurar. E em cima da terra, quem estava lá se ufanando a ser digno era César. Aquela pergunta do anjo, gente, era profundamente subversiva. Em quarto lugar, eles são os que seguram as forças que destroem a terra. Capítulo 7, verso 1, diz que eles seguram os 4 ventos para que não destruam a terra. Em quinto lugar, eles são os seladores de homens. Capítulo 7, verso 3. Sexto lugar, eles são os arautos do juízo de Deus. Eles é que tocam as trombetas, no capítulo 8, verso 2. Eles é que gritam as vozes, no capítulo 14, de 1 a 13. Eles é que derramam os flagelos, no capítulo 16, de 1 a 21. Em sétimo lugar, eles são os que liberam forças espirituais aprisionadas.
No capítulo 9, verso 14, nos diz que eles liberam 200 milhões de seres para um conflito tremendo na terra. Em oitavo lugar, eles são os declaradores dos mistérios de Deus. Eles é que têm oráculos que João frequentemente escrevia, e aqui é um caso no capítulo 10, de 1 a 4, onde João é proibido de escrever o oráculo que recebe do próprio anjo. Em nono lugar, eles são os guerreiros das batalhas de Deus, capítulo 12, verso 7, onde Miguel e seus anjos pelejam. E em décimo lugar, eles são os porteiros da cidade santa. Veja o capítulo 21, no verso 12, como em cada porta há um anjo. Então veja que anjo é um braçal, é um operário tremendo do reino de Deus. Preste atenção, irmão e irmã. É minha convicção que o ministério dos anjos é modelo indispensável para aqueles que querem viver na presença do trono em harmonia com Ele. Nós podemos resumir o trabalho dos anjos nos seguintes verbos: ir, testemunhar, questionar, segurar, selar, proclamar, liberar, declarar, guerrear e guardar. E agora, à luz dessas ações, o que se determina daí em diante são as nossas próprias atividades, ou seja, à luz dessas ações se determina quais são as atividades que mais liberam os poderes do trono de Deus no mundo. A saber, primeira, ir ao mundo e às nações. Isso tem a ver com missões. Segundo, testemunhar a salvação. Isso tem a ver com evangelização. Terceiro, questionar a realidade. Isso tem a ver com apologética. Quarto, segurar poderes espirituais. Isso tem a ver com intercessão. Quinto, selar os escolhidos. Isso tem a ver com batismo e confirmação na fé. Sexto, proclamar o juízo. Tem a ver com profetismo. Sétimo, liberar poderes espirituais. Tem a ver com oração. Oitavo, declarar os mistérios de Deus. Tem a ver com ensino. Nono, guerrear as batalhas de Deus. Tem a ver com confrontações com os adversários visíveis e invisíveis do reino de Deus. E décimo, guardar as portas da cidade de Deus. Tem a ver com o pastoreio responsável do povo de Deus. Se essas são as funções dos anjos, e se homens e anjos se confundem na Bíblia, não é possível esperar dos homens nada menos do que o que se espera dos anjos. Aqueles que querem viver diante do trono têm que aprender a ser operários de Deus como os anjos. Isso nos faz questionar todos aqueles projetos de experiência da presença de Deus que não desembocam em ação espiritual de serviço prático a Deus no mundo. Para se viver diante do trono, tem-se que ser estivador da vontade de Deus, braçal do reino, operário da empresa da salvação. Avivamento que não desemboca em missões, evangelização, apologética, intercessão, batismo, profetismo, oração, ensino, confrontação dos adversários e pastoreio do povo de Deus, não é avivamento. É mero exercício de entretenimento espiritual. E se você quer ser um ser desses que vivem diante do trono, arregace as mangas, porque aqui uma convocação de anjos para que você seja operário, estivador e braçal do reino de Deus. Segundo lugar, segundo grupo de seres que nos ensinam a como viver na presença do trono, são esses que o capítulo 4 chama de os seres viventes. Os anjos eu chamei de os operários da vontade de Deus. Esses seres viventes eu vou chamar de os sacerdotes do trono. Porque celebrar, viver e experimentar Deus no mundo não tem a ver apenas com trabalho e serviço.
tem a ver também com sacerdócio, tem a ver também com ministração, tem a ver também com contemplação, tem a ver também com estar diante dele, tem a ver também com exposição da alma na presença do Senhor. Se não ouçam. E a volta do trono, há 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Esses seres viventes aparecem pela primeira vez na Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Quando Isaías diz: eu vi esses seres sobrevoando o trono. No livro de Ezequiel, eles aparecem 12 vezes. Em Ezequiel, eles aparecem com características um pouco diferentes daquelas reveladas no livro do Apocalipse. No entanto, a natureza básica dos seres é a mesma. No Apocalipse, a semelhança de sua manifestação em Isaías, esses seres viventes são criaturas sacerdotais, cujas existências se explicam e se planificam no culto a Deus diante do trono. Ou seja, em outras palavras, ouça isso: a razão de ser deles é Deus. Eles vivem em Deus, por Deus, para Deus, na presença de Deus, diante do culto e do trono. Há aqui uma porta que se abre tremendamente para a gente discernir a relação minha, sua, com avivamento. Sem essa atitude sacerdotal, sem essa obsessão existencial de fazer de Deus e do seu trono a razão da nossa vida, e sem que a existência da gente seja um projeto obcecado de culto à grandeza de Deus, ninguém vive na presença do trono. Você passa por lá, tem uns arrepiozinhos assim gostosos de vez em quando, mas o trono é apenas uma visita disneylandiana. Você vai a Disney World, lá da presença de Deus, volta embasbacado e fica 10 anos juntando dinheiro para voltar outra vez. Não é esse o caso. Você está sendo convidado para viver na presença do trono. 3 são as características da existência desses seres viventes. Primeira característica: eles são marcados por uma espiritualidade de olho aberto. Repita comigo isso em voz alta: espiritualidade de olho aberto. Todo mundo está de olho aberto aqui? Todo mundo? Olha para mim, quero ver todo mundo olhando aqui. Repitam comigo: eles são marcados por uma espiritualidade de olho aberto. Eu acho interessante: cheios de olhos por diante, por detrás, ao redor e para dentro. Uma das marcas mais fortes desses seres viventes é a sua quantidade de olhos. Eles são um olho ambulante. Aqui, certamente, o culto a Deus não é exercido através de uma fé cega, como no nosso meio. Senão, meu filho, fecha o olho e vai. A fé é cega. Essa aqui estão nos ensinando que para ser gente de fé, para ser avivado, para viver na presença de Deus, você precisa ser tudo menos burro. Você precisa ser tudo menos alienado. Ao contrário, quanto mais santo, mais lúcido. Quanto mais no espírito, mais vivo. Que coisa bonita, esses santos da presença de Deus
Não são como monges medievais, fechados na clausura, cegados num mosteiro. É gente que tem olho para todo lado, que vê tudo, que não escolhe só uma coisinha. Não, eu só vejo teologia da prosperidade, eu só vejo batalha espiritual. Aí o outro diz assim: eu só vejo trabalho social com crianças carentes. Esses aqui veem tudo, tem olho para todo lado, são uns santos abelhudos, olho para todo lado. Vejam só, meus irmãos e irmãs, que coisa tremenda. Vejam as implicações de tal espiritualidade de olho aberto. Primeiro, é uma espiritualidade que vê para frente, vê para diante, vê o imediato, vê a realidade em volta e vê o futuro. Segundo lugar, é uma espiritualidade que vê para trás, porque vê o passado, tem memória, olha o que deixou para trás, avalia o que deixou para trás, e também vê os inimigos que vêm por trás querendo apunhalar. Também é uma espiritualidade que vê ao redor, vê a vida, lê jornal, enxerga a sociedade, enxerga o próximo, encara desafios. E também é uma espiritualidade que vê para dentro, vê as tentações que estão se acumulando, vê as tarinhas que estão se formando, vê as esquisitoides da alma que estão ali crescendo, vê as vergas e as curvas escuras e ambíguas de si mesma, vê as motivações pseudo-piedosas, mas que nada mais são do que apenas justificativas para nossa ambição de poder. Vê o caráter torto, deformado ou se deformando, vê a alma. Então vejam que a primeira marca desses seres sacerdotais é que eles têm uma espiritualidade de olho muito aberta. Segundo lugar, uma outra marca deles é um projeto de espiritualidade baseado em força, sacrifício, inteligência e objetividade. Isso aqui a gente descobre a partir dos pais da igreja no segundo e no terceiro século, que nos interpretaram este texto, falando das 4 faces desses seres viventes, a saber, leão, novilho, homem e águia. E eu olho para essas 4 faces e vejo nelas um desafio à vivência de uma espiritualidade baseada em força, sacrifício, inteligência e objetividade, que são coisas raramente conciliáveis no nosso meio. Geralmente quem tem força no nosso meio é um halterofilista burro, não é? Quem é inteligência e tem inteligência não move uma cadeira, manda. O sujeito do sacrifício no nosso meio não faz sacrifício, ele é sacrifício porque ele é sacrificado, que não tem força para não ser sacrificado. E o objetivo, ele é tudo, cheio de objetividade, menos um ser disposto à sacrificialidade. Há aqui a fusão de um projeto de integralidade de vida, onde você é convidado a ter a força do leão para viver com santa agressividade, mas sem estupidez. Você é convidado a exercer o sacrifício do cordeiro para dar a vida em sacrifício de louvor e serviço voluntariamente. A minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Sacrifício cristão não é o sacrifício do molenga. Sacrifício cristão é o sacrifício do corajoso, do que fez a opção, do que diz: eu vou dar a outra face porque eu quero dar.
E ainda, inteligência do homem, cara de gente, para oferecer um culto racional a Deus, para oferecer a Ele uma espiritualidade lúcida, inteligente, sábia, articulada. E também a objetividade do voo da águia, que voa com objetividade. E o Apocalipse não diz que esse ser tem cara de águia, mas diz é semelhante à águia quando está voando, que mira para uma presa e corre atrás dela. Essa é uma espiritualidade que tem rumo, que não fica por aí tateando. Onde é que você está? Não, agora eu estou na igreja tal, amanhã está na outra. O que é que você está? Não, agora meu negócio é teologia dos porões do inferno. No ano que vem a gente encontra com ele. Não, agora eu estou nas esquinas da Nova Jerusalém. Ele não sabe para onde ele está indo, ele está perdidinho por aí. Esses aqui tem rumo, tem alvo, tem projeto, tem direção, tem santa obstinação, tem tenacidade, estão indo a algum lugar, e para onde eles estão indo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, esses seres viventes nos ensinam um projeto de espiritualidade incansavelmente comprometido com a santidade, o poder de Deus e a esperança da volta de Jesus. Vejam só o compromisso deles com a santidade. Eles estão proclamando incansavelmente de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Isso me faz lembrar que hoje em dia uma das mensagens menos pregadas na igreja evangélica no Brasil é a mensagem sobre santidade. Prega-se muito pouco, prega-se muito sobre legalismo. Agora, santidade é outra coisa totalmente diferente. Prega-se muito sobre prosperidade. Hoje em dia prega-se muito sobre queda santa, não é? Tem uns pastores até que estão indo assistir uns cultos de queda por aí, e um deles confessou: aí eu fui lá, quase caí, mas me agarrei numa pilastra e estiquei firme até o fim. A teologia do sopro poderoso, cai todo mundo. Teologia do poder, teologia do milagre. Agora, esses santos sacerdotes de Deus estavam preocupados em dizer de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente esquece do compromisso com a santidade, você pode botar no lugar a teologia do poder, da prosperidade, da queda, do sopro, da pulação, da alegria, seja lá o que for, mas nós vamos estar andando ladeira abaixo. Só povo de Deus, se esse povo for propriedade exclusiva de Deus, zeloso de boas obras, povo que é sacerdócio real e é nação santa. Eu não estou falando aqui de santidade legalista, não é isso no que eu creio. Eu gosto de ver a minha mulher bonitinha, arrumadinha, cheirosinha. Se eu puder sentar num sofá gostoso, eu não sento numa pedra. Pode ter certeza disso. Se eu puder andar num carro bom, eu não ando de carroça. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de sacrificialidade monástica, não estou falando de legalismo evangélico, estou falando de integridade. Estou falando de vigiar o coração. Estou falando em proclamar a santidade de Deus e pedir misericórdia para andar atrás dessa proclamação com obsessão. E quando se fala de santidade, Jesus é o padrão. E a santidade de Jesus é diferente da santidade dos evangélicos. Gente, Jesus não tinha lugar em muita igreja evangélica por aí. Ele não era aceito como membro. Essa santidade livre, o pecador não tem medo, se aproxima. Pecadora não se assusta, beija o pé. O rico não fica apavorado, chega e faz pergunta. Mulher que tem dinheiro o segue sem medo de ser.
surrupiada. Lucas 8 diz que tinha um grupo grande de mulheres ricas lá, contentes da vida, andando com ele. Jesus é o padrão de santidade. Santidade atraente, cativante, apaixonante, bonita. Santamente livre, livremente santa. E eles têm compromisso não só com a santidade, mas eles têm compromisso com o poder de Deus. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O que implica em acabar com o deísmo no nosso meio. Nós somos uma igreja extremamente deísta, especialmente o lado reformado da igreja evangélica. Crê em Deus, soberano e todo-poderoso, mas é deísta na medida em que não acredita que esse Deus intervém mesmo. Põe o dedo lá. Não é só todo-poderoso, ele exerce o poder. E ele age de maneira direta na intervenção do poder, poder que converte, poder que dobra os indobráveis, poder que destrona os poderosos, poder que vence os demônios, poder que é maior do que todas as outras formas de poder. E eles também manifestam um compromisso com a esperança da volta de Cristo. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Maranata, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou novo na igreja evangélica. Eu entrei nesse negócio não faz muito tempo. 20 anos vai fazer agora. Tem uns aqui da cabeça branca que já estão aí há 4 vezes mais tempo do que eu. Agora, nesses 20 anos, eu tenho vivido essa igreja intensamente. E eu já vi as ondas mais variadas acontecerem em relação à volta de Jesus. Eu me converti no iminentismo da volta de Cristo. O livro da moda era o Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey. Aí ele fez um monte de previsões, as previsões falharam. Vários outros textos saíram, as previsões foram feitas, caíram. Houve um intervalo de uns 10 anos sem expectativa da volta de Jesus. Aí os cientistas falaram no alinhamento dos planetas. Aí começaram os livros de novo, do alinhamento do planeta, Jesus vai voltar, vai ter pedra de 3 toneladas caindo na casa de Dona Maria. Era um inferno. No dia do alinhamento dos planetas, eu estava no escritório de um líder evangélico bastante conhecido neste país, e nós conversamos a manhã inteira e fomos saindo para o almoço, e ele me disse assim: por falar nisso, Caio, não é hoje o dia do alinhamento dos planetas? Era um dia lindo de sol, maravilhoso, praia no Rio de Janeiro, uma coisa, um dia espetacular. Falei, era hoje o dia. Ele disse: eu tenho que dar um telefonema para o fulano, meu amigo, que escreveu um livro sobre o alinhamento dos planetas, descrevendo todas as catástrofes do dia de hoje, sugerindo a ele que escreva um segundo livro intitulado Desculpem Qualquer Coisa. Em relação à volta de Jesus, nós estamos sempre assim, ou esperando para amanhã, escrevendo profecia para amanhã, ou então esquecidos dela. Nós temos uma vocação terrível para adventistas malucos, ou então para seres absolutamente alienados do fato de que um dia os céus vão se rasgar e o Senhor vai aparecer em glória, com clangor e poder de anjos, e todo olho verá. Agora preste atenção no seguinte: há uns 3 meses atrás me deram um folheto que muitos de vocês receberam por aí, marcando a volta de Jesus para outubro. Outubro agora. Quem recebeu esse folheto? Olha só. Quem recebeu? Acho que é um japonês que escreveu esse folheto, não é isso mesmo? Hã? É. Isso é teologia de japonês.
marcando a volta de Jesus para outubro. Gente, olhem aqui para mim o que eu vou dizer, sem medo nenhum de errar. Só porque esse sujeito marcou a volta de Jesus para outubro, Jesus não vai voltar em outubro. Só por isso. Com respeito àquele dia, aquela hora, o filho não sabe, os anjos não sabem, nenhum desses seres viventes aqui sabem. Isso é coisa exclusiva do Pai. E os apóstolos perguntaram: Senhor, a última pergunta. Jesus já estava assim, subindo, ó, quase já ia subindo. Aí Jesus, uma perguntinha. Uma pergunta. Será este o tempo do batismo com o Espírito Santo que vem aí? Será este o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus assim quase que olha para baixo, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ao invés de vocês ficarem em especulação sobre a data da minha vinda, vão pregar o Evangelho no mundo, vão pregar o Evangelho no mundo, cheios do Espírito. Agora, nunca percam a expectativa da minha vinda, como ladrão de noite. Mas justamente porque é como ladrão, não dá para escrever a teologia do assalto. Não dá. Ele só é ladrão porque chega e ninguém está esperando. Então, gente, essa é a contradição do Evangelho. É esperar o que ninguém está esperando. A palavra de Deus diz: conserve no peito a esperança do inesperado. Ele vem aí. Meu sonho ainda é ver uma igreja evangélica madura o suficiente para não ficar apavorada com o livrinho do japonês. Eu vi tanta gente: pastor, olha aqui, o que você acha, meu filho? Joga isso fora. Ah, isso é brincadeira. Deixa isso para lá. Aquele que era, que é e há de vir. Não há aqui nenhuma tentativa de dizer quando. Não se sabe quando vem, mas se sabe com certeza que ele vem. Assim como ele foi e ele é, ele há de vir. Ele há de vir, isso é certo. Agora, gente, conservar isso na mente com equilíbrio, sem adventismo, ou sem aquela atitude que não leva em consideração essa doutrina repetidíssima no Evangelho e nas cartas e nas doutrinas apostólicas, é que é o grande segredo na alma, manter esse equilíbrio. E é importantíssimo manter isso por uma razão muito simples. João diz talvez uma das coisas mais misteriosas e fortes sobre a relação da esperança da volta de Jesus e uma vida de santidade. João diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Razão de tremenda frouxidão é também em função do fato de que há uma desesperança e falta de temor e tremor com relação a essa vinda do Senhor. E por último, gente, nós chegamos a uma terceira categoria de seres que vivem na presença do trono, que são os 24 anciãos. Os anjos eu chamei de os operários da vontade de Deus. Os seres viventes são os sacerdotes do trono. E os 24 anciãos são as autoridades submissas ao trono. Há também 24 tronos.
E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Ouçam isso com muita atenção. Esses 24 anciãos simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. No entanto, eles também sumarizam, sintetizam a ideia da autoridade humana exercida em nome de Deus na história. Esses 24 anciãos são a simbolização da autoridade humana no mundo espiritual. E o que eles nos ensinam a respeito de como viver diante do trono é assustadoramente simples, porém vital. E aqui, preste atenção, você que é pastor, você que é líder de igreja, você que é empresário, você que é político, você que exerce algum tipo de autoridade, de poder sobre os outros, preste muita atenção no que a palavra de Deus diz. Esses 24 anciãos são a simbolização da autoridade humana no mundo espiritual. E o que é que eles nos ensinam? Primeiro, eles ensinam que poder tem que ser sempre exercido com justiça e santidade. Caso contrário, o poder é absolutamente corruptor. Seja o poder do presidente da república, ou seja o poder do presidente da denominação, seja o poder do pastor da igreja, seja o poder do presidente da missão, seja o poder do empresário, poder é poder. Aqui até uma coisa que hoje à tarde eu estava pensando nesses 24 anciãos vestidos de branco, e apareceu uma imagem do Supremo Tribunal, todos os juízes vestidos de preto. Foi que interessante, havia um contraste interessante entre justiça divina e justiça humana. Lá todo mundo de branco, aqui todo mundo de preto. Eu sei que é por causa da austeridade e tudo mais, mas lá no fundo é um luto, porque a justiça morreu e ninguém soube. Gente, nada corrompe mais a santidade e a justiça do que o poder. Mais trágico exemplo, os mais trágicos exemplos de impureza na vida vêm daqueles que receberam muito poder. Quanto mais poder, mais próximo de tentações. Você tem muito poder, aí um dia você olha assim para as moças que trabalham na sua empresa. Puxa, eu pago o salário dessas meninas, tudo que eu mando fazer elas fazem. E aí a cabeça começa a ir nessa escala. Vai. Eu sou dono desse pessoal. Não é raro. E eu ouço uma quantidade enorme de secretárias crentes por ano. O drama das secretárias não é brincadeira. Secretária encurralada, quase currada por patrão, ou secretária que vem chorando e dizendo: eu não aguentei, cedi. Agora, não é só secretária de empresário, muita secretária de pastor. Poder é um negócio seríssimo. Você começa a sentir que possui, que as coisas são suas, existem em torno e em função de você. É o dinheiro. Começa a comprar tudo. Daqui a pouco você está comprando a consciência, o desejo dos outros. O poder traz orgulho. Torna você um ser invergável. Ou dá a você a possibilidade da manipulação, de mexer com as pessoas como se fossem objeto. Ou trazem injustiça, na medida que o que vale não é o que devia ser, vale é o que você quer que seja. E você se torna a medida de todas as coisas. E eu repito, gente, não há bom para isso. E eu repito, gente, isso tanto faz ser no Palácio do Planalto ou no gabinete da maior denominação do mundo. O poder tem o mesmo cheiro, o mesmo poder corruptor, a mesma tentação, a mesma força destrutiva. Esses anciãos que vivem na presença do trono
nos ensinam que poder tem que ser exercido com justiça e santidade. Você não precisa ser tão santo quando você não tem poder, quanto você precisa ser santo quanto você está investido de poder. Segundo lugar, esses 24 anciãos, esses seres que são autoridades submissas ao trono, nos ensinam que poder espiritual tem que ser rendido a Deus como parte integrante da vida. Poder tem que ser rendido a Deus todo dia. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se acha sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Isso é fortíssimo, queridos. E olhem, prestem bem atenção na relação entre os seres viventes e os 24 anciãos. O Apocalipse diz que os 24 anciãos só tomam essa atitude. Por quê? A atitude deles não é uma ação. A atitude deles é uma reação. Porque os seres viventes disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o que era, o que é e o que há de vir. E João diz: então os 24 anciãos prostrar-se-ão. E aqui um princípio seríssimo: ninguém rende o poder espontaneamente. Você tem que estar sempre sendo provocado, chacoalhado. Se você tem poder, você tem que ter alguém no seu ouvido dizendo sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E o grande problema é que às vezes quanto mais poder a gente tem, menos amigos a gente tem, menos conversa a gente tem, menos gente para falar francamente conosco a gente tem, menos seres viventes nos lembrando quem é santo, poderoso e quem é que vem, nós temos em volta de nós e próximos de nós para ministrarem a nossa própria vida. As únicas esperanças para o exercício legítimo do poder espiritual ou de qualquer outra natureza, prestem atenção, repousam nas palavras prostrar, adorar e depositar. Se você tem algum tipo de poder, ouça o que eu estou dizendo com temor e tremor quando eu digo para você, digo para mim. Se nós temos algum tipo de poder, nós só vamos sobreviver ao exercício deste poder sem ser corrompidos por ele, se nós formos capazes de transformar em ato e em vida essas palavras prostrar, adorar e depositar. Vejam o que se diz sobre esses 24 anciãos. Primeiro, eles se prostram diante do trono. Um ser com autoridade, seja ela de que natureza e até espiritual, só consegue sobreviver ao poder se for paradoxalmente capaz de se prostrar diante do trono. Gente, só fique em pé exercendo o poder até o fim da vida quem ficou prostrado diante do trono a vida inteira. Isso é mais do que se ajoelhar. Trata-se de um demonstrar periódico e constante da nossa atitude de rendição a Deus. Trata-se de um desmontar, de um desconjuntar diante de Deus. E olhem, nem sempre na frente do povo, e eu diria que o pior lugar para isso acontecer é na frente do povo, porque diante do povo a gente corre a tentação de transformar o nosso desmontar num desempenho de humildade espiritual. Eu vejo muita gente se desmontando diante do povo, mas talvez sua esposa saiba muito pouco dos dias em que ela viu você desconjuntado diante de Deus no quarto. Também se diz
que a única maneira de sobreviver ao uso do poder é mediante a adoração do Eterno. Eles adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos. E aqui há uma maravilhosa comparação entre poderes e poder. O de Deus dura pelos séculos dos séculos. O dos 24 anciãos é limitado. Chega um dia que você se aposenta. Chega um dia em que acaba, outro toma o teu lugar. E eu aqui queria falar, inclusive, com os pastores mais velhos. Não é o meu caso, mas eu vou chegar lá. É terrível quando chega a hora de você passar o poder para outro. E às vezes não é nem quando você fica mais velho, é na igreja. Passar para um que vem subindo. Qualquer em outro lugar, deixar que outros passem. A gente só consegue entender essa ideia da limitação do nosso poder quando a gente tem a contemplação diária de que o único poder que dura para sempre é o poder daquele que está sentado no trono pelos séculos dos séculos. É só essa adoração que assume a sua finitude é que pode nos salvar de sermos comidos pela volúpia e pela força sedutora de permanecer no poder. Nunca esqueça a finitude do poder. Ele passa. Como diz Salomão, que foi um indivíduo poderosíssimo, a fama é como um unguento precioso. Ó, gente, eu gosto de um unguento precioso. Pessoal que trabalha comigo, ou aqueles que foram minhas ovelhas, tanto em Manaus como na Igreja Betânia em Niterói, sabem como eu gosto de andar cheirosinho. De vez em quando eu encontro os irmãos, pastor, você está tão cheiroso. Eu gosto, eu realmente gosto. Não gosto de muita coisa, mas de cheirar bem eu gosto. E quando não tem perfume de homem, eu passo até da minha mulher. E ela diz, não, isso aí está muito feminino. Eu digo, não, mas cheira bem. Eu gosto de cheirar você com ele, então deixa eu me cheirar com ele também. Eu gosto de sentir cheiro bom. Essa teologia é bastante bíblica, não é? O negócio do bom perfume de Cristo e tudo mais. Deus quer a gente espiritualmente cheirando bem, e se no espírito a gente tem que cheirar bem, no corpo não faz mal também. Com certeza é muito melhor do que cheirar mal. Salomão diz, a fama é como um unguento precioso. Sabe por quê? Eu saio de casa assim, pego um perfumezinho gostoso, uma loção, você sai do banheiro, a esposa, você está tão cheiroso. Aí vai passando a sua filhinha, seu filhote, seu filhão, dá um cheiro, ih pai, você está cheiroso. Aí você entra no escritório, encontra os irmãos que trabalham com você, pastor, está cheiroso. Aí você vai, sai, traz uma saudação a uma irmã, um irmão, dá um beijo, pastor, é tão cheiroso. Mas isso só dura até 10h30 da manhã. No fim da tarde, o máximo que se pode dizer, você não está cheirando mal. Se você se desodorizou bem, não vai estar cheirando mal. Cheirando bem tem um limite. A fome é assim. Maravilhosa, encantadora, deslumbrante e tudo mais, mas passa como um unguento precioso. Não dura para sempre. E assim é poder. É limitado e é finito e passa logo. E entenda isso para que você não queira se perpetuar em alguma coisa onde homem nenhum é perpétuo. Só um é perpétuo. É aquele que reina pelos séculos dos séculos. E por último, esses seres nos ensinam a depositar a coroa, ofertar a coroa no trono. E esta é a única maneira de imitar aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou.
Os que exercem algum tipo de poder só sobrevivem a ele se constantemente depositarem suas coroas diante do trono. Qual é a sua coroa, meu irmão? O seu pastorado? E a sua igreja grande? Você está se agarrando para não sair de lá? Sim, passou todos os anzóis daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Mais agarrado ao poder do que o Collor ao Planalto, colado mesmo lá. Qual é a sua coroa? A sua empresa, os seus negócios, cargo político na denominação? Qual é a sua coroa? Hoje à noite eu quero convidar você a depositar a sua coroa diante do trono. E aqui eu penso que reside uma das principais razões porque as instituições nunca recebem avivamento. Você já ouviu dizer de avivamento que varreu uma instituição? Porque as instituições existem para agarrar a coroa até o fim. E quanto mais apaixonado por uma instituição e ao poder institucional você esteja, mais você vai colar a coroa na cabeça. Aí a gente vê essas coisas ridículas, de um indivíduo que ninguém mais quer ver lá, que está matando alguma coisa, que morreu e não sabia, mas fica defunto coroado, não passa.